Fala galerinha, beleza? Então, vamos lá, foca aqui. Nós falamos há algumas aulas atrás que a natureza, que a química é a ciência que estuda as matérias e as suas transformações. E aí, a matéria é formada de mistura, que é formada de substâncias. Então, a gente tem que distinguir aqui as duas formas, né, que a gente pode trabalhar as substâncias na natureza. Como a gente pode trabalhar essas duas formas de substâncias na natureza? Encontrando ela na forma de substância ou de mistura. Já antemão falando com você, praticamente tudo que a gente encontra na natureza está na forma de mistura, ok? Ah, professor, mas a gente pode purificar. Então, se você purifica, você transforma em substância. Você pega a substância pura. Duas substâncias que a gente encontra na natureza de forma pura. Guarda aí. Diamante e ouro, ok? As outras a gente encontra na forma de materiais, e esses materiais são substâncias que estão misturadas a diversas outras coisas. Beleza? Então tá bom. Ou a gente encontra também, por exemplo, igual o ferro, a gente tem um minério de ferro. Não é o ferro propriamente dito. A gente vai transformá-lo em minério, em ferro. Né? E tem outros materiais envolvidos dentro da mineração. Então, substância mistura. Quando é que nós temos uma substância pura? Quando só tem um tipo de substância dentro do recipiente. Essa substância pode ser simples ou composta, não tem problema, tá? Substância simples ou composta é quando a gente tem um único tipo de átomo. Então, o que é a substância simples? Por exemplo, O2. A substância composta, H2O. São substâncias simples e substâncias compostas. Isso está relacionado ao tipo da substância. Agora, se ela é pura ou mistura, se só tem a substância no sistema ou se tem duas ou mais substâncias dentro do sistema. Por exemplo, se a gente pega aqui a água aí, né? Nascente pura, água pura direto da natureza para você. Mentira, a água não é pura. Ela tem sais minerais, então ela é uma mistura. Água pura seria a água destilada, onde a gente só tem H2O dentro do sistema. Então, em termos científicos, isso aí seria água potável. Água pura seria, como eu falei, a água destilada. Ou também poderíamos colocar como água mineral, que é a que a gente acrescenta sais à água. Tudo bem? Então, lembrando, cuidado para você não confundir isso aqui, ok? Uma coisa é substância pura e mistura. Substância pura e mistura. Substância pura e mistura, elas são observáveis no mundo macro. Já substância simples e substância composta caracteriza as moléculas. Então, se caracteriza as moléculas, é mundo micro, ok? Então, mundo macro, que a gente observa, substância pura ou mistura. Mundo micro, substância simples ou composta. Então, no mundo macro, a gente olha o conjunto. No mundo micro, a gente olha, aí eu vou usar essa palavrinha, não tem problema não, mas a gente olha o constituinte. Vocês gostam de chamar de molécula. Professor, você não gosta, porque nem tudo é molécula. Metal não é molécula, metal é um composto metálico, ok? Então tá aí, né? Cuidado com esses detalhezinhos aí. Quando a gente vai para a curva de aquecimento, que a gente vai caracterizar uma substância pura,
você vai observar necessariamente isso aqui. Você vai observar que os patamares, tanto da fusão como da ebulição, eles permanecem constantes. Por que isso acontece? Porque as interações de uma substância pura são todas iguais. Então, a energia que você utiliza para retirar as moléculas ali do estado sólido, que é o estado de alto grau de compactação, é igual para todas as moléculas. Então, isso não faz a temperatura oscilar, tudo bem? Então, a temperatura fica constante. Então, aqui tu tem o ponto de fusão. Aqui tu tem um ponto de fusão. E aqui você tem um ponto de ebulição, que seria a temperatura em que ocorre essa transição de fase. Em se tratando de substância, ela sempre tem um patamar constante, porque ela tem essa especificidade das interações serem todas iguais, ok? Quando a gente vai para análise de uma mistura, as composições são variáveis. Então, ou seja, as interações são variáveis, elas não se rompem ao mesmo tempo. Então, se elas não se rompem ao mesmo tempo, elas têm as uniões diferentes. E isso faz com que você derreta em temperaturas diferentes cada ponto do sistema. Ou ferva cada ponto do sistema também de uma forma diferente. Igual a gente viu aqui, o granito aí, né, o mármore aí, é uma mistura de substâncias. Por quê? Duas cores distintas, observa-se basicamente ali duas cristalizações diferentes, né? Então a pia da cozinha aí pode ser granito sólido trifásico que contém 3 minerais: quartzos, feldspatos e mica. Então são 3 minerais aí dentro do granito. Isso faz com que eles tenham interações diferentes. Ou seja, vai acontecer uma variação no ponto de fusão e uma variação no ponto de ebulição. Ou seja, eu não tenho intervalos constantes. Isso vai caracterizar para mim que as interações não são todas iguais. E se as interações não são todas iguais, é porque eu estou tendo uma mistura, tudo bem? Então, isso é uma curva de aquecimento do que a gente chama de uma mistura comum. Por exemplo, água e açúcar, isso acontece. É uma mistura comum, ok? Tá. Existem algumas substâncias que são, algumas misturas que são características. Por exemplo, essa aqui é o que a gente chama de mistura eutética, aonde nós temos a fusão, um ponto de fusão, que seria característico de uma substância, certo? Só que lá na ebulição sofre uma variação. Quem faz esse tipo de coisa? As ligas metálicas. As ligas metálicas, na sua grande maioria, as misturas dos metais, por exemplo, uma aliança de 18 quilates, que tem 18 partes de ouro e 6 partes de prata, ela é uma mistura de ouro e prata, e aí elas derretem na mesma temperatura porque elas acabam fazendo interações ali dentro do seu arranjo cristalográfico, do seu arranjo metálico iguais. Nós também temos outras substâncias, outras misturas, as chamadas azeotrópicas. Como é que funciona essa azeotrópica? Ao contrário da eutética, a azeotrópica vai ter um ponto de ebulição constante. Isso faz com que você não consiga separar substâncias nessa transição de fase. Um exemplo comum é a mistura de água mais etanol. Água e etanol, a água e o etanol fazem esse tipo de comportamento. Eles
fervem numa mesma temperatura. Então, ou seja, as interações são praticamente perfeitas. Então, elas evaporam, elas vaporizam na mesma temperatura. Você já apresenta um intervalo de fusão, ou seja, você não congela primeiro aquela substância que mais interage, depois congela aquela que menos interage. Um exemplo, né? Se a gente pegar água e etanol, a água congela primeiro que o etanol. Tudo bem? Então, tá aqui, né? Gráfico de mistura de substância, patamares constantes, de misturas, patamares variados. Agora, a gente pode configurar também, né? A gente pode também configurar como a gente observa essas misturas, né? Essas misturas que nós temos no nosso dia a dia. Essas misturas podem ser caracterizadas para a gente com relação ao número de componentes e o número de fases de um sistema. Então, se a gente observar aqui, ó, o que a gente vai ver? Que aquilo que a gente consegue ver, vai ser o número de fases. Então, vem cá. Aqui eu estou vendo a água, eu estou vendo o gelo e eu estou vendo o óleo. Então, eu estou vendo quantas coisas? 3. Então, aqui eu tenho 3 fases. Então, aqui eu tenho 3 fases. Certo? Aqui, água gasificada e gelo. A gente está conseguindo ver o gás? Não. Então, aqui nós estamos conseguindo ver o quê? 2 fases, que é a líquida e a sólida ali. Já no nosso terceiro pote ali, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver, né, o óleo, vou pegar aqui o laserzinho. A gente consegue ver o óleo, o gelo, a água salgada, mas a água salgada a gente não vê porque o sal dissolve, então é uma fase só, e o granito lá embaixo. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo 4 fases. 4 fases. Quantas componentes tem dentro desse sistema? Quando vai falar de componentes, é você dizer quantas substâncias tem dentro desse sistema. Então, aqui, ó, no sistema 1, nós temos 2 componentes. O óleo e a água. Ah, o gelo, professor. Gente, gelo é o quê? Água no estado sólido. Então, aqui a gente só tem o quê? 2 componentes. Água gasificada e gelo. Tá, podemos colocar. Nós temos a água, nós temos o gás e nós temos o gelo. Só que gelo é o quê? A água, não é isso? Então aqui continua sendo o quê? 2 componentes. No terceiro sistema, nós temos o óleo, o gelo, a água o quê? Salgada. Então o que tem na água? Sal. Vou colocar o C como sal. E temos o granito. O granito é o sólido, diferente dos outros. Então, o D. Então, óleo, 1. Água, 2. Na forma de gelo ali. Água com sal, 3. E o granito, 4. Esse granito da gente ali tá feinho, certo? Se fosse aquele granito bonitão que a gente viu anteriormente, a gente conseguiria ver mais 3 fases, que eram 3 componentes diferentes. Mas aqui vamos deixar como 4 componentes. Tudo bem? Então, 4 fases, 4 componentes. Fase não tem a ver com componentes. Componentes é a quantidade, é as substâncias que estão presentes dentro do sistema. Certo? Então, tá bom. Então, né, pra gente sintetizar aí a ideia, né? A matéria se encontra na forma de
sistemas homogêneos ou heterogêneos, certo? Esses sistemas homogêneos heterogêneos, que é a matéria, ela se encontra na forma de misturas e de substâncias. Aonde nós temos as substâncias? Quando apresenta um só componente e você tem um sistema homogêneo, uma fase só. Então, você vai ter ali pra gente uma substância pura. Ah, mas se for uma solução, mistura. Num sistema heterogêneo, tem como ele ser puro? Tem. Desde quando? Desde que você tenha a mesma substância em estados físicos diferentes. Mistura heterogênea quando você tem substâncias diferentes que não interagem entre si. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Para a gente finalizar esse pedacinho, vamos trabalhar aí, né, uma análise de gráfico. Nesse caso, é de resfriamento. Por quê? Porque você está retirando a temperatura ao longo do tempo. Você está diminuindo a temperatura. Então, vamos lá. Uma substância foi resfriada e comportou-se como registrado no gráfico a seguir. A fase de agregação da substância a 43 graus... Qual é a fase de agregação da substância a 43 graus Celsius? Então, vamos lá. Então, letra A, 43 graus Celsius. O que a gente vai fazer? 43 graus Celsius está aqui. Aqui é a nossa fase o quê? Gasosa. Então, letra A, gasoso. Letra B, a temperatura de condensação e o tempo de duração. Condensação é a passagem do gasoso para o líquido. Então, essa daqui é o gasoso mais o líquido. Esse intervalo é um intervalo de quê? De condensação. Ele acontece em 5 minutos. E a temperatura que isso acontece é de 41 graus Celsius. Beleza? Letra C. A fase de agregação que existe entre 5 e 10 minutos. Opa, entre 5 e 10 minutos eu tenho a fase de agregação gás mais líquido. Como a temperatura está constante, coexiste as duas fases ao mesmo tempo. Letra D. A temperatura de solidificação e seu tempo de duração. Sólido mais líquido e sólido. Então, o intervalo está aqui, ó. Qual o intervalo? De 12 a 15. Isso dá o quê? 3 minutos. E a temperatura é a temperatura de 17 graus Celsius. Certo? Letra E. A fase de agregação existente entre 12 e 15. Entre 12 e 15, a coexistência do sólido mais o quê? O líquido, porque estamos exatamente na transição da condensação. Certo? Então, F. A fase de agregação a 10 graus Celsius. Vamos lá, joga 10 graus Celsius aqui, puxa. Bate o quê? Sólido. Beleza? E a fase de agregação a 28 graus Celsius. 28 graus Celsius está no meio da curva ali, ó. Pá, fase de agregação, líquido. Então, letra G, líquido. Lembrando que nesse gráfico a gente pode riscar isso daqui, ó. Do gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. E esse gráfico é de uma substância ou de uma mistura? Esse gráfico, né, não fez a pergunta, mas, né, tecnicamente é de uma substância. Por quê? Porque os patamares estão devidamente o quê? Constantes, ok? Então, essa é a partezinha aí que a gente trabalha com a substância e as misturas, tudo bem? Então, lembrando, substância,
você vai ter patamares constantes, misturas, você vai ter pontos de fusão e ebulição que podem estar variando, certo? Então vamos lá. Outro exercíciozinho aqui. Assinale a opção correta acerca da classificação da substância e sistema. Então vamos lá. A mistura homogênea possui propriedades específicas variáveis? Não. Se a mistura é homogênea, você não tem como determinar. Se é uma mistura, já são o quê? Duas ou mais substâncias, certo? As propriedades específicas são variáveis? São. Podem ser variáveis, sim. Tudo bem? Lembra lá que é a mistura comum? Então, só que na mistura homogênea, você pode ter o caso da eutética e da azeotrópica. Vamos passar para outra questão para ver se a gente acha um erro nela. A água pura é uma substância heterogênea? Não. Se a água é pura, você tem um sistema homogêneo. Substâncias podem ser classificadas como composta e mistura? Não. Substâncias podem ser classificadas como simples ou composta, pura ou mistura. Então, macro e micro, como a gente tinha falado lá anteriormente. A mistura pode ser classificada como homogênea ou heterogênea? Ok, mistura pode ser classificada como homogênea ou como heterogênea. Sistemas homogêneos são formados por várias fases, enquanto os heterogêneos possuem uma única fase? Não, ficou loucão essa questão aqui. Ah, professor, então a gente está entre a A e a D. Qual que a gente vai marcar? A gente vai marcar a letra D. Professor, por que a A não? Misturas homogêneas possuem propriedades específicas variáveis? Nem sempre. Lembra que a gente tem um caso de quem? Da eutética. E nós temos o caso do quê? Da azeotrópica. Onde na eutética nós temos o ponto de ebulição constante e na azeotrópica nós temos o ponto de... Não, na azeotrópica nós temos o ponto de ebulição constante e na eutética nós temos o ponto de fusão, certo? Então, não necessariamente. E, para fechar, mais umzinho, né? A química é a ciência que estuda a matéria e sua composição e transformação, com base nos conceitos fundamentais de matéria e seus conhecimentos sobre propriedades dos materiais. Analise as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Então vamos lá. Uma substância pode ser considerada como matéria? Pode? Pode. Até aqui tudo bem. Matéria heterogênea apresenta composição uniforme em toda a sua extensão? Não. Então isso aqui ficou o quê? Falso. Né? Se é heterogênea, você tem duas ou mais pontos distintos ali. Né? Material heterogêneo. Então não apresenta uniformidade, tem uma certa desconformidade. Os líquidos apresentam volume fixo, semelhante aos sólidos. Entretanto, assumem formas do recipiente que se encontram, não tendo forma própria definida. Perfeito. Né? O que a gente tem do sólido? Lembrando, o sólido tem forma fixa e tem volume fixo. Do líquido, o que a gente tem? A gente tem forma variável e temos o quê? Volume e temos volume fixo. E no gasoso, nós temos forma variável e volume variável. Né? Lá do nono ano, essas definições, né? Do nono ou do oitavo. Né? Os gases são fluidos, assim como o líquido. Entretanto, seu volume não é fixo, uma vez que é determinado pelo tamanho do recipiente, que a gente acabou de falar aqui, ó. Né? Então, verdadeirinho. Então, verdadeirinho. Substâncias puras são misturas homogêneas. Não, cara, substância pura é só substância pura. Ela não é mistura. Não tem como ser.
Então, nós temos a alternativa, letra o quê? Letra A aí dessa questãozinha, certo? Então, aí a gente fecha e finaliza essa parte aí que nós trabalhamos das propriedades, né, com relação às substâncias e misturas e os seus comportamentos relacionados aos gráficos que as identificam. Tudo bem? Então, até a próxima e um beijo do professor.